dia, Pibarg, graça e paz. Mais uma vez estamos aqui na EBD, um momento que a gente tira de toda essa semana para a gente estudar um pouco da palavra de Deus, entendeu? Estudar um pouco da pessoa de Cristo. Hoje eu estou aqui com meu amigo, pastor Eduardo, Olá. que vai estar nos ajudando nessa aula como nosso convidado. E a aula de hoje é muito interessante, pastor. Quando eu estava estudando, eu pensei muito nisso, porque a gente vai falar de duas personalidades importantes da Bíblia. A gente vai falar um pouco de Jesus e um pouco de Moisés. Mas a gente vai falar deles dois porque naquela época e para o público de Hebreus havia necessidade de fazer essa distinção, porque até então eles estavam andando muito juntinho. Até porque Moisés, para eles, foi o seu grande salvador. E a grande referência foi Moisés, né? Sim, sim. Mas antes da gente começar, eu só quero pedir um favorzinho a vocês. A nossa revista está lá no aplicativo da Apbarg. Se você ainda não tem acesso, se você ainda não conseguiu baixar, dá uma olhadinha lá porque está muito interessante. Porque o que a gente fala aqui é basicamente um apanhado de toda a lição. Mas a própria lição tem referências e muito mais assuntos do que nós podemos abordar nesse curto espaço de tempo. Então, se você puder fazer isso, baixa o aplicativo, olha lá na aba de downloads, a revista está lá. É só seguir em frente porque esse mês e essa revista vai surpreender a sua vida como está surpreendendo a nossa. Verdade. Pastor, vamos orar a Deus? Vamos. Você pode orar para mim, por favor? Posso. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, e glorificamos o teu nome, bendizemos a ti pelo teu amor, pela sua grandeza, pela sua graça e poder sobre nós. Muito obrigado por mais uma manhã, o Senhor nos concedeu de estarmos aqui, ó Deus, compartilhando da tua palavra. E hoje, quando nós vamos falar, ó Deus, da pessoa de Jesus como Salvador, Pai amado, aquele que entregou a sua vida por nós. Nos abençoe, ó Deus, e use, ó Pai amado, a cada um de nós. Abençoe, ó Deus amado, as pessoas que estão nos ouvindo, Pai querido, para que eles possam, ó Deus, compreender, ó Deus amado, as verdades contidas na tua palavra. Deus amado, ser com o Diego também, que tem nesse tempo, ó Pai amado, nos abençoado, ó Pai, e hoje em especial estará ministrando, ó Pai amado, acerca de Jesus, Pai amado, aquele que foi o autor e é o consumador da nossa fé. Muito obrigado, nós oramos a Ti agradecido em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a nossa aula de hoje é a lição 4 da revista de Hebreus, que como eu falei, está lá no aplicativo da Apbarg. E o texto base hoje está em Hebreus 3, do 1 ao 6. Se vocês puderem me acompanhar, essa lição, esse versículo, ele vai embasar todo o nosso estudo de hoje, que é, na minha opinião, um dos pontos principais da carta aos Hebreus. Em todo estudo de Hebreus, vai sempre haver, pastor, aquela comparação e aquela distinção de certos assuntos e certas personalidades ou certas questões muito ligadas à questão do judaísmo. Só que também, ao mesmo tempo, havia a necessidade e a intenção também do autor de fazer essa distinção, até para fazer uma forma de separação entre a antiga aliança e a nova aliança, mas também, ao mesmo tempo, da gente aprender com os exemplos do Antigo Testamento e com as figuras do Antigo Testamento, como o Evangelho foi sendo construído. Então, eu acho interessante isso no livro de Hebreus, que em todo o tempo a gente vai ver essas comparações. E hoje, principalmente na questão de Jesus e Moisés. Porque até então, até nesse ponto, muitos dos ouvintes de Hebreus eram judeus ortodoxos, judeus de raiz. Então ainda tinha aquela questão judaica. A gente vai ver durante a lição que havia necessidade daquele desapego, daquela transição. Acho que estava faltando neles aquele amadurecimento. Muito citado no livro de Hebreus, em outras lições, a gente vai aprender muito sobre isso, mas que nesse momento, sobre esse assunto, era primordial. E o texto diz, em Hebreus 3, do 1 ao 6, a minha versão diz assim: Portanto, irmãos santos que participam do chamado celestial, considerem atentamente a Jesus, que declaramos ser apóstolo e sumo sacerdote, pois ele foi fiel àquele que o designou, assim como Moisés serviu fielmente quando lhe foi confiada toda a casa de Deus. Jesus, no entanto, é digno de muito mais honras do que Moisés, assim como a pessoa que constrói a casa merece mais elogio que a casa em si. Pois toda casa tem um construtor,
mas Deus e Cristo é o construtor de todas as coisas. Por certo, Moisés foi fiel como servo na casa de Deus, e o seu trabalho ilustrou verdades que seriam mais tarde reveladas. Mas Cristo, como Filho, é responsável por toda a casa de Deus, e nós somos a casa de Deus, e nós, se nos mantivermos corajosos e firmes nesta gloriosa esperança, estaremos com Ele. Ou seja, o grande ponto interessante, pastor, dessa lição é justamente a gente fazer essa distinção entre Jesus e Moisés. Porque até então, na cabeça dos ouvintes, havia como se fosse não uma igualdade, mas um grau de hierarquia. Havia-se muito ainda apego às questões judaicas, à figura de Moisés, mas ao mesmo tempo em que se havia o respeito à figura de Moisés como um grande líder, como o pai do povo de Israel em si, entre aspas, havia-se ainda a crença de que Jesus não era tão importante quanto. O ministério de Jesus, em comparação ao ministério de Moisés, não foi tão quanto deveria ser. Então, o autor de Hebreus foi muito incisivo em fazer comparações e analogias entre Moisés e Jesus, justamente para construir neles essa distinção entre quem foi Jesus e quem foi Moisés, e a superioridade da pessoa de Jesus. A gente vai ver em lições mais avançadas a questão da superioridade do Evangelho, a questão da superioridade de Cristo, mas nesse ponto aqui a gente está fazendo um paralelo entre a pessoa de Jesus e a pessoa de Moisés. E o interessante é que um dos primeiros pontos de preocupação do autor, pastor, era a questão da apostasia e do afastamento que alguns estavam tendo, de uma apatia intelectual e espiritual. Havia-se um temor naquele tempo de que as pessoas começassem a se afastar do Evangelho, se afastar da figura de Cristo, porque associavam muito o seu ministério a um tempo muito reduzido. E por mais que nesse tempo reduzido Jesus tenha feito milagres e prodígios, ainda assim havia apego a velhas tradições judaicas. Então, ou seja, ao mesmo tempo que eu seguia Cristo, eu ainda estava preso a ritos e a procedimentos judaicos. E isso incomodava muito o autor de Hebreus. Porque ao mesmo tempo em que você está numa nova aliança, em que você está em Cristo, e que Cristo é o seu Salvador, aí ele vai usar o que a gente vai discutir um pouco lá na frente, a figura do sumo sacerdote e do apóstolo. Ainda assim o povo ficava preso a costumes, a rituais, a práticas judaicas. Havia ainda aquele apego, aquele zelo por certas tradições que no Novo Testamento e com a boas novas de Cristo já não se fazia mais necessário, entendeu? Eu acho interessante a gente pensar um pouco em como é você receber a salvação e você fazer todo esse processo de novo convertido. Eu vejo muito essa lição como isso. Você sair de uma coisa antiga e ir para uma coisa nova, mas ao mesmo tempo você começar a entender e a compreender. Eu acho que o que faltou um pouco aos cristãos daquela época era começar a enxergar a figura de Cristo como Salvador e como o único e verdadeiro Salvador. Porque até então eles baseavam muito na questão da salvação, a promessa de Moisés, a nova Canaã. E ao mesmo tempo que eles empreendiam a nova Canaã, a Canaã de Deus estava ali. Jesus estava entre eles, Jesus veio entre eles. E ao mesmo tempo ainda estava-se aquela distinção. Entendeu? Diego, se você perceber, hoje, nos dias de hoje, né, fazendo um paralelo também à época em que a carta de Hebreus foi escrita, o autor de Hebreus ele chama a atenção naquela época que o povo estava vivendo uma apatia acerca dos ensinamentos de Cristo. Sim. Hoje não tem sido diferente. As pessoas elas também vivem uma apatia acerca dos ensinamentos de Cristo. Por quê? Na época eles estavam mais apegados, assim como você mesmo citou, mais apegados às tradições. Então é mais fácil as pessoas se apegarem e praticar tradição do que doutrina, do que ensino.
né? O autor de Hebreus, ele diz que a preocupação dele, na verdade, era fazer com que o povo se voltasse à realidade da época em que Jesus estava presente. E as pessoas, elas estavam o quê? Como Jesus não estava mais ali, que foi um tempo curto, né, o ministério de Jesus, e logo depois a pessoa de Jesus já não estava mais presente. Então, facilmente, inclusive alguns seguidores, alguns dos discípulos, por algum momento, eles se esqueceram até mesmo dos milagres que Jesus operou. E facilmente eles se lembravam, se reportavam ao passado, às tradições, aos costumes, né? Às práticas do povo. Sim. Até porque, como a gente vai ver durante a própria leitura, o povo começou a se esquecer dos milagres. É aquela coisa, é interessante a forma como as crenças são passadas. Hoje em dia a gente se perdeu um pouco nisso. Antigamente a história era passada, os costumes eram passados de pai para filho, em que a gente sentava aquela roda e ensinava ao filho sobre as verdades e explicava as questões. Hoje em dia a nossa sociedade meio que perdeu isso. A gente não ensina aos mais jovens sobre Cristo. A gente não ensina ao nosso filho, às vezes a gente não senta, a gente não ora, a gente não busca ler a palavra de Deus com os nossos filhos. Então acaba que a gente cria uma geração que se esquece, Exato. Que fica apática, que fica doente espiritual por não conhecer a verdade. Aí volta a se apegar naquilo que ele anteriormente via como promessa certa. Porque até então, no Antigo Testamento, a lei judaica, a lei mosaica, era a questão da salvação. Era o pilar de salvação. Por mais que a gente entende hoje que os 10 mandamentos foram uma diretriz, seja para a questão de distinção social, de um grupo para o outro, das questões de costume, adoração a outros deuses e práticas, ao mesmo tempo também, eles começaram a idolatrar, seja a lei mosaica, como também a própria figura de Moisés, como uma pessoa que fosse maior, ou até às vezes na mente deles, melhor do que Cristo. Porque ao mesmo tempo que o ministério de Cristo foi curto e às vezes não se era muito falado, não se era muito estudado, a lei mosaica, por outro lado, já vinha de raiz. Sim. Então você já tinha que o incutá-lo na sua mente. Entendeu? Então o autor ele fica muito preocupado com essa questão das pessoas começarem a achar que Moisés seria melhor ou superior a Cristo. Que Cristo em si não tinha grande importância. E por vezes a gente vê na própria epístola, aí nessa parte, a questão de comparar o Criador e a criatura. Entendeu? A gente não pode nunca exaltar a criatura frente ao Criador. João fala que desde o início Cristo já estava lá. E o Verbo se fez carne. E no início já se havia Cristo. Então Moisés não veio antes de Cristo. Cristo veio antes de Moisés. O que Moisés fez, sim, foi um trabalho necessário àquela época, naquela ocasião. Houve-se essa necessidade. Mas não tira em nenhum momento a grandeza de Cristo e também nem menospreza o trabalho feito por Moisés. O que havia necessidade, sim, era de fazer essa distinção na mente das pessoas de que Cristo, sim, é a salvação, de que Cristo, sim, é o sumo sacerdote e que Cristo é o apóstolo enviado por Deus. Então, ou seja, é interessante, a gente sempre lê, eu falo, às vezes a gente lê um livro, a gente lê uma passagem, a gente lê, relê, mas às vezes a gente, pegando nos detalhes, a gente consegue entender. É importante, tudo isso que a gente está compartilhando, você que está nos ouvindo, quando nós conhecemos a história, nós passamos a compreender melhor o texto Sim. que nós estamos lendo. Então, ouvindo toda essa explanação do Diego, no próprio livro de Hebreus, e é um texto que você conhece, né, muito bem, Hebreus capítulo 10, verso 25, Diego diz assim: não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando verdes que vai se aproximando aquele dia. Olha só, um outro grande
uma outra grande preocupação do autor de Hebreus era justamente nesta época as pessoas elas estarem com a mente tão voltada para o passado, tão voltada para as práticas de Moisés, que eles já não estavam mais desejosos, não tinham mais aquela vontade de estar no templo, de adorar ao Pai, né? E o autor de Hebreus, ele expressa essa preocupação dele. E é engraçado que quando nós lemos, qualquer pessoa que lê esse texto de Hebreus, ele vai tomar esse versículo, Diego, para os dias de hoje. E assim, mais ainda, principalmente, no tempo que nós estamos vivendo agora, né? Não deixai as vossas congregações, como é costume de alguns. Mas o contexto desse texto aqui, ele quer dizer exatamente isso. É que o povo dessa época em que Hebreus foi escrito, estava perdendo a paixão, né, pela doutrina, estava perdendo a paixão pela adoração, estava perdendo a paixão por Cristo e estavam voltando. O autor ele vai usar também um texto lá de Tiago, capítulo 1, verso 8, dizer que o homem ele tem ânimo dobre, né? Uma hora está com a fé lá em cima, outra hora está com a fé lá embaixo. Uma montanha-russa. Exato, porque não tem uma constância. Né? Então o autor de Hebreus ele vai citar tudo isso, vai mostrar tudo isso para dizer que as pessoas, elas hoje também, assim como nessa época, Diego, elas também estão perdidas. Me lembra aqui de uma música, né? Uma música, né? Eu sou péssimo para música, tá, Diego? Uma música, né? Que fala que estão perdidos na igreja, alguma coisa assim, né? Perdidos na igreja. Dentro da igreja vai estar perdido. Perdidos na casa do Pai. Na casa do Pai, isso aí, obrigado. Perdidos na casa do Pai, né? E o autor de Hebreus, ele vai se preocupar nisso. Você está no caminho, mas está perdido. Entendeu? Ele diz que o problema era tão grave que muitos deixaram de confiar nas promessas de Deus. E outros já não eram mais assíduos aos cultos. O autor diz isso, desprezando até mesmo a comunhão dos santos. Ou seja, algo que Jesus prezou tanto, que é a comunhão, que é o estar junto, que é o desejar estar junto. Quando Jesus reúne os discípulos antes da sua crucificação, ele estava dizendo isso, olha, a comunhão é a coisa mais importante que há entre nós. E é onde nós temos comunhão? Na casa, onde estamos juntos, reunidos, né? Aí o autor disse que apesar de muitas bênçãos que eles experimentaram, né, eles se esquecem. Assim também hoje. Quantas bênçãos você experimentou na casa de Deus? Quantos milagres já aconteceram na casa de Deus? E quantos hoje estão afastados, distantes da casa de Deus e já vivenciaram tantos milagres? Isso me faz também lembrar, pastor, muito nessa questão do povo de Israel no Egito. O Senhor fez todos os milagres, o povo de Israel saiu do Egito. Chegou um tempo que o povo de Israel estava com saudade. Questionava por que está faltando isso, por que está faltando aquilo. Ou seja, você viu a glória de Deus, o milagre de Deus, o poder de Deus se manifesta em terra, mas ao mesmo tempo você quer voltar para uma coisa que, entre aspas, te traz segurança por medo, por inconstância, por apatia, digo até por um certo momento uma apostasia espiritual, porque as pessoas começaram em si tanto a perder a fé em Cristo e voltar às práticas judaicas, como também ao mesmo tempo perder a fé em tudo. E se voltar para outras culturas e outras religiões que nada tinham a ver com o Evangelho. Só que um dos pontos principais, e a gente vai andando com a lição, agora é como é que a gente vai reconstruir isso. Como é que o autor reconstrói a ideia de que Cristo é superior a Moisés, sem ao mesmo tempo também desmerecer o trabalho que Moisés fez? Porque até então o que o autor tinha que fazer era reavivar o milagre de Cristo naquelas pessoas. Como a gente consegue? Eu penso muito quando eu falo isso, eu tinha um professor que ele falava assim, como a gente vai acender ou reacender a chama?
Porque ele sempre ensinou que a salvação às vezes era como se fosse uma tocha. Então tem hora que a tocha ela está quase apagando, como tem hora que a tocha está forte. Como que a gente vai acender uma tocha vazia ou reanimar o fogo daquela tocha? Então, ou seja, como é que o autor trabalhou isso? Ele vem com analogias e comparações para mostrar que sim, o trabalho de Moisés no tempo oportuno foi necessário, foi primordial, foi a vontade de Deus naquela época, mas em nenhum momento Moisés é superior à obra em si. Moisés foi um instrumento do plano, mas Moisés não era o plano. É muito importante a gente entender isso, e o autor fala bastante isso. O trabalho de Moisés não foi desnecessário, mas em nenhum momento o trabalho era unicamente de Moisés. O plano de salvação feito por Cristo já incluía-se isso. Já incluía-se essa pessoa. Moisés foi um instrumento de Deus no tempo oportuno. Então, ou seja, em nenhum momento a salvação foi dada por Moisés. A gente sabe que Cristo é o caminho. Então, ou seja, o autor de Hebreus ficou preocupado em como a gente vai reativar, reacender essa chama, reconstruir esse amor. A gente faz essa reconstrução desse amor, ou esse reavivamento da chama, unicamente lembrando, estudando, relembrando os fatos e os milagres de Cristo. É muito importante, e chega uma hora na vida em que realmente a gente tem que parar e aprender novamente. Às vezes as pessoas não gostam de admitir que precisa aprender. Mas a gente sabe que na caminhada da fé e na caminhada cristã, ninguém é o sábio. A gente, a cada dia, pastor, a gente aprende um pouco mais. Seja com um novo versículo que a gente tem um novo esclarecimento do Espírito Santo, seja com um novo entendimento passado por uma outra pessoa. Às vezes o senhor leu o mesmo texto que eu, mas o senhor viu com uma perspectiva que eu não vi. Claro. Então isso é muito importante, é muito primordial. E era justamente esse o trabalho. Como a gente vai animar isso? E é um texto muito bom, que na própria edição fala, que está em Atos 4:12, que diz: não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ou seja, os personagens bíblicos, Moisés foi necessário, mas ele não era a salvação, pastor. Eu acho isso interessante. E assim, Diego, o autor ele foca bastante, né, sobre essa comparação e a importância. Sim. Não tira a importância de um para o outro e vice-versa. Hoje nós vemos, até mesmo em alguns sermãos, né, ou pessoas dando tanta ênfase aos profetas, aos pais da igreja, né, os personagens bíblicos em si, né, e às vezes até se esquece de Jesus. Coloca Jesus como segundo plano, né, como se no Antigo Testamento Jesus não fosse citado de maneira nenhuma. É muito interessante que eu preciso compreender e saber disso, né? Todos os personagens bíblicos citados no Antigo Testamento, ou grande parte deles, inclusive Moisés, é o antítipo de Cristo. Estava apresentando Cristo ao mundo que ainda e não viu. Não havia visto e não viu, porque Cristo é da outra era, né? Do Novo Testamento. Então, os pais da igreja, os profetas, né? Grandes personagens bíblicos, é o antítipo de Cristo, ou seja, apresentando um Cristo na pessoa daquele. E hoje nós precisamos dar ênfase a isso. E o autor de Hebreus, ele chama a atenção das pessoas naquela época, justamente como você disse, reacender, né, a chama em Cristo. Sim. Não nos personagens. E é interessante que uma das formas que ele usou para reacender ou para dar esse grau de importância é que ele chama Jesus de sumo sacerdote, Sim. que é uma figura central no Antigo Testamento, era a referência de homem de Deus e da pessoa de Deus na terra,
mas ao mesmo tempo também ele fala que Jesus é o apóstolo, ou seja, o enviado de Deus para trazer uma mensagem. Ou seja, em Jesus habita as duas ações, o Antigo e o Novo Testamento. E é até interessante que um dos pontos que o autor fala dessa questão, dessa distinção se Moisés foi fiel à missão que Deus lhe confiou, por que não pôde introduzir o povo de Israel a Canaã? Se Moisés, para alguns, era considerado o santo, a pessoa perfeita, por que então que ele não pôde levar o povo de Israel a Canaã? Ou seja, por que então que ele não pôde fazer isso? Não é que Moisés não seja digno da honra do serviço que ele fez, que foi necessário, que foi importante. Mas, ao mesmo tempo, em comparação a Cristo, Moisés é servo. Entendeu? Moisés é uma figura que não está superior a Cristo. Ele veio simplesmente para edificar, para calcificar o caminho do Messias. Você veja, Diego, que a nossa preocupação, a preocupação do autor de Hebreus, é não permitir que hoje, nos nossos dias, aconteça o que estava acontecendo aqui na ocasião da escrita da carta de Hebreus. O que acontece muitas vezes hoje. Você deve conhecer, vocês também devem conhecer, muitas seitas religiosas que seguem literalmente alguns profetas, não Cristo, com alguns costumes, hábitos, com algumas crenças, algumas doutrinas. Daí nós vemos, Diego, muitas ditas igrejas, que não são igrejas de Cristo, com alguns utensílios, inclusive, lá do Antigo Testamento, porque na verdade eles estão seguindo e fazendo as mesmas coisas que esses personagens faziam, usando os mesmos utensílios, fazendo as mesmas práticas, cultuando da mesma maneira. Por quê? Quem é superior, Cristo ou esses personagens? E você acaba que você escraviza, entre aspas, o povo as práticas que as próprias boas novas trouxeram. Sim. Como salvação. Sim. Tipo, você traz um rito judaico de uma coisa que o apóstolo Paulo muito frisou, essa questão do vocês querem seguir a lei, então vamos seguir a lei na risca, mas sabendo que a boas novas não veio para abolir a lei, veio para que a lei fosse cumprida, entendeu? O interessante da lição é isso, a gente perceber, é óbvio que a gente não vai conseguir falar a lição em toda a totalidade, mas que você em casa possa entender e meditar e procurar na própria lição conhecer um pouco mais da figura de Jesus. É muito interessante isso, pastor. E já caminhando já para o final, eu gostaria de ler um versículo que me chamou muita atenção. Não faz parte da conclusão, mas eu acho que isso fecha totalmente o que a gente está falando aqui hoje, que se encontra em Isaías 53, do 1 ao 12. Quando eu li essa passagem, eu realmente entendi qual foi todo o objetivo dessa lição, qual foi todo o objetivo que o autor tinha com isso. Em Isaías 53, do 1 ao 12, ele diz assim: quem creu em nossa mensagem? A quem o Senhor revelou seu braço forte? Meu servo cresceu em sua presença, como um termo broto verde, como raiz em terra seca. Não havia nada de belo, nem majestoso em sua aparência, nada que o atraísse. Foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conheceu o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar, e ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que o seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa dos nossos pecados. Sofreu castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós desviamos como ovelhas, deixamos o caminho de Deus para seguir os nossos caminhos. E, no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro.
Como ovelha muda diante dos tosquiadores, não abriu a boca. Condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou dele morrer sem deixar descendentes, de sua vida ser cortada no meio do caminho. Mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Ainda assim, foi sepultado como criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor, quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado. Ele terá muitos descendentes, terá vida longa, e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Quando ele vier, tudo que restaurado de sua angústia será satisfeito. E por causa de tudo que o meu servo justo passou, ele fará que muito seja considerado justo, pois levará sobre si os pecados dele. E lhes darei as honras de um soldado vitorioso, pois ele se expôs à morte. Foi contado entre os rebeldes, foi levado sobre si a culpa de muito e intercedeu pelos pecadores. Ou seja, todo esse versículo fala, em nenhum momento a gente pode esquecer de todo o castigo que ele recebeu, não por ele, mas por nós. Então, ou seja, o que havia-se naquele povo era a necessidade, pastor, de entender justamente isso, de lembrar todo o caminho da vida de Cristo, e principalmente os últimos dias, de como ele sofreu, de como ele padeceu, não por ele mesmo, por alguma coisa que ele fez, mas sim por mim, por você. E com isso, pastor, eu encerro a minha fala, porque eu acho que foi de grande importância a gente parar um pouco e estudar sobre isso. É óbvio que você em casa, você vai pegar a revista, você vai ver muito mais explicações. É como eu falei, o tempo é um pouco reduzido, mas eu oro a Deus para que a cada dia você possa estar, assim como nós, firmes e confiantes nessa palavra. Diego, Hebreus, a gente está sempre falando aqui Hebreus, o autor de Hebreus. Quem foi o autor de Hebreus? Não se sabe, não se tem um autor definido, né? Mas por que o livro de Hebreus entrou no cânon? E hoje nós podemos ter o livro de Hebreus como um livro santo. Se você observar, diferente de todos os outros, Hebreus é 100% cristocêntrico. O autor de Hebreus, ele está, não que precise, mas ele defende a pessoa de Jesus. Ele está sempre colocando Jesus à frente. Em cada argumento que é lançado, ele bota a figura de Cristo e explica a figura de Cristo em cada situação. Exato. Né? Por isso, por conta disso, o livro de Hebreus ele foi inserido no cânon, diferente dos outros, das cartas, né? Das epístolas e dos livros do Antigo Testamento, ou que tinha um profeta citado, ou um escritor que presenciou, né? Que esteve presente com Jesus. O autor de Hebreus mostra uma defesa, não que ele precise, né? Mas mostra uma defesa, falando sobre a pessoa de Jesus em todo o livro. Né? Amém. E, gente, com isso a gente se despede hoje, desejando um excelente domingo a vocês, que a graça do Senhor possa estar em suas vidas. Qualquer dúvida, estamos aqui, deixe nos comentários alguma pergunta, alguma observação. Se quiser também encontre a gente no corredor, se puder parar os 5 minutinhos, mas não aglomerando. Vamos lembrar que a gente está em pandemia. Mas se você quiser parar, fazer alguma pergunta, algum elogio, a gente está sempre aqui, tá? Um forte abraço. Pastor, muito obrigado. Deus abençoe. Por essa ajuda. E até a próxima aula, gente. Até a próxima.